Olá, amigos do Milk News, estamos uma vez mais com vocês e é sempre um prazer renovar. Hoje é um dia meio azedo, vamos chamar assim? Vamos. Porque eu recebi um recado. Se não fosse assim uma coisa tão absurda, seria hilária. Eu recebi uma declaração de guerra. Nossa, declararam guerra. Eu estou tão preocupado. É o seguinte, eu não me preocupo comigo, porque a mim ninguém pode atingir. Por que razão? Não tem motivo para me atingir. Eu cumpro minha obrigação de jornalista desse programa. Mas não é nada relacionado ao programa em si, aí que é o inusitado. Retaliações a pessoas minhas amigas, perseguições infundadas, chegaram até mesmo a atingir um membro da minha família, com uma coisa meio sórdida, uma coisa assim meio baixa, cruel, um cumprimento de um mandato de prisão que seria assim a cana do ano, para usar Era uma prisão administrativa de um processo que todos desconheciam a existência. Mas típico de perseguição. Mas com a sordidez de alguém que não tem peito de fazer, então usa a mão do gato, usa a mão de terceiros. Mas essa retaliação, depois dessas perseguições, me pegaram realmente de surpresa, até porque não havia motivo para isso. Pois bem, quando eu recebo essa informação de um cidadão dessa cidade, muito ligado ao chefe da Polícia Civil do município do Guarujá, que aos quatro cantos diz que agora a guerra está declarada e vamos à guerra, falei, tudo bem, eu sou um bom guerreiro, eu sei guerrear bem, mas guerreio com as armas da dignidade, com as armas do bom senso e com as armas da verdade. E eu acho muito, eu diria assim, até estranho que alguém possa tomar uma atitude dessa sem que pudesse ter nenhum pecado no passado. Eu não sei se todos estão me entendendo, mas, enfim, está havendo uma perseguição contra mim orquestrada. Antes de qualquer coisa, atenção, por favor, Bola, dá para aproximar um pouquinho? Tá bom, então vamos lá. Eu quero falar diretamente ao senhor secretário da Segurança Pública, Dr. Grelha. Há quem diga que isso parte daí, essa orquestração. Eu não acredito. Já disseram também que parte do doutor delegado-geral, Dr. Blasek. Também não acredito, que é pessoa digna. Já me disseram que parte do diretor do DINTER, Dr. Aldo Galiano, com quem eu tenho relação de amizade há mais de 35 anos, sempre do mais absoluto respeito mútuo. Não sei. E ultimamente dizendo que parte essa retaliação do delegado seccional, Dr. Ronei, se não me engano. Eu gostaria, já que eu sei que os senhores todos assistem ao nosso programa, que eu merecesse pelo menos a consideração de uma resposta. Porque senão vai ficar a palavra deles, raia miúda, contra autoridades desse gabarito que eu acabei de elencar. Se isso está partindo daí, eu posso até aceitar, tá? Eu vou até aceitar e, claro, a cada um, com o devido respeito, expor. Agora, se for coisa de moto próprio da raia miúda, do baixo clero, aí eu não posso aceitar. E eu gostaria que os senhores tomassem, antes de qualquer coisa, uma providência.
Dito isso, vamos ao programa? Vamos lá? Aceitei a guerra, por favor. Em resposta ao recado que eu recebi. Mas eu tenho coisa mais importante a falar. E eu vou dizer a vocês uma coisa muito perigosa para qualquer cidadão brasileiro. Nós temos falado aqui sistematicamente sobre a reforma do Código Penal. Nós estamos pedindo a aprovação há mais de 10 anos que rola na Câmara Federal a reforma do Código. Mas eu fui surpreendido pela análise feita ao tal projeto de reforma. E eu confesso a vocês que eu fiquei espantado. Espantado porque é uma análise profunda, muito bem feita, por alguém que, na minha opinião, é um dos maiores juristas deste país. Eu tenho a honra de privar de sua amizade. Honra maior ainda que eu carrego como um galardão da minha carreira é que, na sua humildade franciscana, foi suplente na minha candidatura a Senado da República, a senador. Isto me honra sobremaneira. E encho a boca para dizer: professor Dr. Miguel Reale Júnior. Precisa dizer mais alguma coisa? Acho que não. Mas o meu amigo professor Reale faz uma análise, é até uma análise um pouco maior do que eu teria de tempo aqui para comentar. Mas eu sei que a nossa audiência é enorme com relação à classe jurídica, aos policiais e a todos nós, a população do modo geral, interessa. Entre outras coisas, veja o que diz o professor Miguel Reale. Este código vai ser uma vergonha internacional. Começa assim. Então, o que eu posso esperar de um código cuja maior autoridade do país coloca como sendo a maior vergonha dos juristas do Brasil perante o mundo? E ele nomeia esta mudança do código como Código Sarney. E eu quero saber por quê. E ele responde a pergunta: como foi escolhida esta comissão? Foi formada uma comissão. E ele responde: foi o Sarney. Foram pessoas conhecidas do Sergipe, de Goiás. É o Código do Sarney. Porque daqui a pouco acaba o mandato dele, mas o código criado por ele precisa perdurar. O que mais me impressiona é a forma como isso foi feito. Miguel Reale. Só a ausência de Miguel Reale nessa comissão, eu já colocaria essa revisão do código sob suspeita. E por que não convidaram? Porque, naturalmente, não é da panela política. Eles abriram mão de uma das maiores autoridades do país. Quem vai contestar isso? Mas ele vai além e cita alguns exemplos dessa reforma do código. Eu tenho várias, eu vou voltar ao assunto, mas eu gostaria que só essa aqui, artigo 394, cuida da omissão de socorro. Diz o seguinte, artigo 394. Omissão de socorro para animal. Animal. E vocês são testemunha de quão ligado aos animais eu sou. Aos quadrúpedes, porque tem bípedes que eu não me relaciono. Mas aos quadrúpedes. Tem um amor. Na minha casa tem 8 cachorros, para vocês terem uma ideia. Então vejam, artigo 394, omissão de socorro para animal. A qualquer animal, tá? Qualquer. Se você passa e encontra um animal em estado de perigo e não presta socorro a esse animal, sem risco, claro, pessoal, sabe qual é a pena? De 1 a 4 anos. Miguel Reale falando isso. De 1 a 4 anos. Agora, se você omitir socorro a uma criança extraviada
abandonada ou pessoa ferida, sabe qual é a pena? 1 mês. Ou seja, a pena por não prestar socorro a um animal é 12 vezes maior do que a pena de não prestar socorro a uma pessoa ferida. Outro exemplo, destaca ainda Miguel Reale: pescar ou molestar cetáceo. Sabe o que é cetáceo? Baleia. Baleia é um cetáceo, tá? Molestar ou pescar baleia é crime. Sabe qual é a pena? Dividida em 2 fases: 2 a 4 anos. Mas se você molestar um filhote de cetáceo, 3 anos. Se você só pesca o cetáceo, é 2 anos. Eu só faço uma pergunta que, aliás, Miguel Reale faz. Se você pescar e não matar o cetáceo, é 2 anos. Mas você vai pescar um cetáceo, uma baleia, para pôr no aquário da sua casa? Quem é que vai pescar uma baleia para mantê-la viva? Só se for para pôr no aquário, talvez. Olha os absurdos. Acaba com o livramento condicional. Segundo o Reale, isso é uma violência. Eles criam um negócio de uma barganha com a colaboração da justiça. A barganha elimina o processo sem a presença do réu e é feita pelo advogado ou defensor público. A delação premiada, né? Que estabelece que não haverá processo se houver a delação. Quer dizer, é mais ou menos um prêmio ao cagueta. Haverá imposição de uma pena reduzida, sem que se possa aplicar o sistema fechado. Da onde eles tiraram isso, diz Miguel Reale? Do sistema americano. Para qualquer crime, qualquer delito, haverá barganha para não manter o sistema fechado. E depois da colaboração, já mais vergonhosa de todas, porque quebra com todo o sistema ético de vida, que é denunciar os amigos para todos os delitos, vem a colaboração com a justiça, vem a alcaguetagem e tudo mais. Mas o pior de tudo é que o sujeito muitas vezes aceita a delação premiada de medo. É uma espécie de uma coação, porque o próprio advogado muitas vezes diz: não, aceita, eu sei que você é inocente, mas aceita porque você não vai nunca ser preso, porque há um acordo anterior de que não pode haver prisão fechada. E muitos inocentes aceitam a delação premiada para terem certeza que não serão colocados, porque o advogado diz: olha, mas de repente no outro caso você pode ser condenado mesmo sendo inocente. E segundo Miguel Reale, vários inocentes cumprem pena por esse motivo. Então tudo aquilo que eu imaginava de maravilha para o nosso Código Penal, e eu tenho muitas outras coisas, outras aberrações aqui, do chamado Código Sarney, eu vou trazendo ao longo das nossas edições para que a nossa classe jurídica, com a competência dos nossos homens das leis, possa fazer uma avaliação. Eu já fico até com medo de ficar aqui cobrando essa reforma do Código, porque ele poderá se tornar muito pior do que era o antigo de 1941, baseado no Código Italiano no tempo do Mussolini. Então, ficamos nós nessa situação. A morosidade da justiça e o Código Penal falha. Querem um exemplo? Querem um exemplo? Vocês se lembram do famoso conjunto dos Mamonas Assassinas, né? Muito bom, gozadíssimo, todo mundo. No auge da carreira, esses meninos morreram num trágico acidente do avião que bateu na Serra da Cantareira. Morreram todos. Bem, é normal nessas ocasiões que sejam propostas ações indenizatórias e tudo mais. Acho que dois deles, o Sérgio e o Samuel, que eram irmãos, um era baixista, outro baterista, vocês se lembram disso? Não contrataram o mesmo advogado que os demais contrataram. E o doutor Nivaldo Godoy é o advogado dos dois, por ser, inclusive, ter relações de parentesco. E ele fez o arroz com feijão, ele fez certinho. Ele entrou na primeira instância, vai para a segunda instância e irá para a terceira instância. Sabe quanto tempo? 17 anos.
Domingo próximo, 17 anos que se arrasta esse processo indenizatório. Os outros que foram talvez mal orientados por alguma razão, recorreram direto à última instância. Claro, não conheceram do processo, quando o processo voltou, prescreveu. Então, mas estes dois, pelo menos, a ação continua, sob a responsabilidade do Dr. Nivaldo Godoy, que a qualquer momento nós vamos trazê-lo aqui no programa para ele explicar detalhes disso. Não, os Mamonas Assassinas. 17 anos. Parece que foi ontem, né? Mas 17 anos já se passaram. Isso mostra as falhas do nosso sistema judicial, penal. Aqui está o comentário de Miguel Reale. As maneiras várias, inúmeras, de se prescrever antes de se julgar. Isso é comezinho. Por falar nisso, mas aqui no Brasil não é assim, mas lá fora não. Lá fora não é. O Supremo Tribunal Federal, olha a notícia para vocês, acaba de autorizar no senhor ex-governador, deputado federal, Paulo Maluf, foi autorizado a viajar para os Estados Unidos. Ele recebeu essa informação de que ele foi autorizado. E ele viajou? Não. Abriu mão disso. Por que abriu mão? Porque ele está na relação dos procurados pela Interpol. E os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, claro, não tem efeito lá nos Estados Unidos. Então o que ia acontecer? Ele embarcaria aqui, mas não desembarcaria lá, seria preso lá. Então ele desistiu de viajar, porque a justiça americana não abriu mão e não concedeu a ele o benefício da permanência ainda que temporária, enquanto que o nosso Supremo Tribunal Federal concedeu a ele o direito de viajar. Por que será? Por que existem dois pensamentos? A justiça de lá é mais rigorosa, a justiça de lá é mais organizada, a justiça de lá... Não, a justiça de lá é menos acessível do que a nossa justiça. Entendam esse acessível da maneira que vocês quiserem, mas é bem menos acessível do que a nossa. Bem, essa reforma do Código Penal, essa comissão, esse caso, eu gostaria sempre de encerrar com alguma coisa relacionada à polícia diretamente. Eu acho, não só eu acho, como eu luto há muito tempo, e eu acho que agora já se consagrou, aposentadoria de policiais com 25 anos. Como foi tempos atrás, quando nós, jornalistas, nós perdemos isso, nós tínhamos também direito a isso. Porque não existe mais desgastante, nada mais desgastante para um policial passar uma noite. Existe de plantão. Existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que uma noite de plantão numa delegacia equivale por 3 meses de trabalho em condições normais. Esse estudo foi feito há algum tempo atrás. Então, nada mais justo do que aquele que é submetido a esse tipo de trabalho que tenha o benefício da aposentadoria. O jornalista também. Nós temos permanentemente estresse, como essa declaração de guerra. É que essa não chega a me estressar, mas em outras ocasiões talvez, e outros motivos existiram para me estressar. Eu também passei muitas noites de plantão em função da profissão. Então o desgaste natural do jornalista, do policial, do médico, mas não aquele médico com consultório na Avenida Paulista. Tá? Que às 5 horas ele fecha e vai embora para casa e cobra 500 pau a consulta. Não é esse. Estou dizendo aquele do plantão da emergência do Hospital das Clínicas, por exemplo. O estresse dele é muito grande, então não é justo que ele tenha o mesmo período que tem alguém que não tem esse estresse permanente. Os 25 anos já há decisão e eu acho que em muito boa hora, acredito até que o próprio governo se antecipe e consagre esse direito dos policiais. E agora, uma coisa que causou estranheza. A nossa
o Instituto de Polícia Técnica e Científica mudou seu titular. Recentemente nomeado, não sei por que razão, porque agora ficou uma coisa assim meio sob o manto protetor de alguma coisa, não sei. Porque eu li recentemente nos jornais que um laudo estava levando 1 ano para ser concluído e mandado para a delegacia. E muitas vezes o inquérito fica parado 1 ano aguardando o laudo para poder ser relatado. Não acredito que possa ser por essa razão, porque este fato, muito antes desse novo diretor ter assumido, já acontecia. Os laudos tradicionalmente demoram. Uma época faltava digitador, outra hora faltava papel, outra hora faltava a máquina. Então, não sei, será que essa mudança na estrutura maior das secretarias de segurança já começou a aparecer rachaduras e que de repente vai mudar tudo de novo? Porque os índices de criminalidade estão subindo dia a dia. Miguel Reales fala sobre isso aqui, quando ele diz que o latrocínio, crime hediondo, ainda que tenha, após ter sido considerado crime hediondo, não parou de subir. E isso é problema de polícia. Meus amigos, nós estaremos de volta a qualquer momento com alguma outra novidade. Um grande abraço a vocês, nos prestigiem, divulguem o Milk News TV. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Aliás, espera um pouquinho, eu ia me despedir, mas não vou não. Eu me lembrei uma coisa, nem tudo está perdido, claro. É uma honra para a Polícia Civil, quando um dos seus membros, seus integrantes se destacam. Bem a propósito, hoje, por coincidência, numa conversa com amigos e principalmente com um magistrado que vem enaltecendo a magistratura paulista e brasileira, delegado no início de carreira, depois prestou concurso para juiz e hoje é dessa chamada safra nova de juízes, um dos mais aplaudidos, que é o doutor Laércio Ferreira Filho, hoje juiz, diretor do Fórum da cidade de Bragança Paulista, Grande Bragança Paulista. Foi delegado de polícia. E coincidentemente, vejam como é bom, sabe, quando a gente fala, só critica a polícia, vejam, o prefeito da cidade de Bragança é também delegado de polícia. Pouca gente sabe disso. Quer dizer, lá na região todos sabem, foi inclusive delegado seccional e, coincidentemente, o juiz da comarca, diretor do fórum, ex-delegado de polícia, prefeito da cidade, ex-delegado. Eu não posso nem dizer que o prefeito seja ex, porque me parece que nem se aposentou, tem direito à licença, o prefeito Fernão Dias Leme, tradicional, família inclusive de Bragança, os Leme de Bragança Paulista, me lembro muito, mas foi delegado seccional, delegado de carreira. É bonito ver isso. Galgaram todas as posições e depois estão trazendo para a magistratura, no caso do doutor Laércio, e para a política, no caso do doutor Fernão, a experiência obtida na carreira policial. Então vejam que dentro da polícia também nascem flores. Muito obrigado a vocês, um grande abraço, até a próxima. Olá, meus amigos, muita gente me pergunta, quando vem aqui para o Guarujá, porque a gente já mora aqui há algum tempo, onde é que a gente come bem, onde é que a gente não é explorado e tal. O carnaval se aproxima, muita gente vai descer. Eu vou dar uma dica para vocês, é onde eu vou muito. Restaurante Hangar. Fica aqui na Avenida da Praia. É um lugar bonito, uma comida excelente. E outra, essa é a grande vantagem.
ele não vai encarar você como turista a ser explorado. O preço é justo, comida de alta qualidade. Eu vou sempre lá. Restaurante Hangar, você não vai esquecer. Hangar, onde guarda avião, né? É uma casa bonita na beira da praia, na praia da Enseada, aqui no Guarujá, tá bom? Experimente, Restaurante Hangar, você vai gostar.